Bem-vindas, bem-vindos ao terceiro episódio do Quinteto Literário Conversas na Livraria Martins. Hoje, no Mercado da Ribeira, na nova livraria Livraria Martins Time Out, e com o ruído de fundo de dezenas de bancadas gastronómicas e centenas de pessoas que a estas horas estão a comer. O ruído de fundo, portanto, é intencional. E apresento os nossos convidados participantes numa versão mais curta do Quinteto Literário, só com 3 pessoas, mas no fundo são à mesma 5 instrumentistas. Ana Bárbara é escritora, não sei que mais funções faz dentro da literatura, mas o João Pedro Jorge, além de também ser escritor, é crítico literário, temos 2 instrumentos. Eu sou escritor e jornalista, que também passa de vez em quando como atividade literária, no melhor dos casos. E, Ana Bárbara, começo por ti. Que livro é que nos trazes hoje para nós começarmos a nossa conversa? Olá, na verdade eu trago 6 livros, porque os 6 livros são uma coisa una. É uma coleção do Knausgård. São 6 livros sobre a vida dele, são 3.552 páginas escritas na primeira pessoa. E são livros, aliás, que eu nunca consegui convencer ninguém a ler, porque eu mesma tenho dificuldade em explicar os méritos deste tipo de prosa. Lê-se num estado de encantamento e é muito difícil largar, mas ao mesmo tempo é muito difícil explicar o porquê da continuidade da leitura. Eu acho que o Knausgård não deve ter um único leitor que não se tenha perguntado numa qualquer destas páginas, mas por que raio é que eu estou a ler isto? Ou que raio é que isto me interessa? Ele faz um pacto diferente do que era usual na literatura até então. Ele deixa de alimentar um compromisso com o romance e insinua que alimenta um compromisso com a realidade. E disseca completamente a vida dele e toda a gente que está à volta e pormenores que à partida não interessam para nada. E demora-se muito e põe a família no epicentro da narrativa muitas vezes, tanto que eu, enquanto lia, me perguntava, mas como raio é que este casamento se aguenta, estando isto a ser dito, não se aguentou, e não se aguentou, ia ser publicado. Desculpa, não era para ser um spoiler. Depois chegámos ao final, não, já é público. Eles vivem em Londres, não é? Mas deixa-me só dizer, sim, e acho que isso mostra eu só li o segundo volume, e li em alemão, uma língua relativamente próxima do norueguês, quer dizer, com uma semelhança lexical talvez de 30% entre o alemão e o norueguês. Se nós formos para o português e espanhol, temos quase 90%. Mas pronto, é uma tradução que eu optei por ler a versão alemã por causa disso um pouco, e li o segundo volume. Percebi isso que tu dizes, diz-nos puxar um pouco para esta coisa viciante, mas não há aqui imenso voyeurismo, e isto não é uma espécie de a versão literária de reality TV, de estarmos dentro da cabeça de uma pessoa, dentro do voyeurismo. Eu acho que o mérito é esse. Eu, em geral, detesto autoficção, porque o que costuma acontecer, pelo menos na minha experiência de leitura, é uma espécie de derramamento emocional em que as pessoas estão só ali a queixar-se de alguma coisa. Mas o Knausgård faz outra coisa, ele não está só a descrever uma ação. É isso de irmos seguindo a cabeça dele, com uma série de pensamentos que à partida ninguém confessa, e ele muitas vezes humilha-se a si mesmo, portanto há essa situação de voyeur. São páginas dele a dissecar o facto da escolha dos pães que há no supermercado, diferentes espécies de pão que se pode comprar num supermercado norueguês, na sua pequena cidade norueguesa. Acontece de tudo, é muito difícil perceber o que é que o leva a achar que muitas daquelas coisas têm interesse, mas ao mesmo tempo o gancho fica lá, principalmente no segundo volume. Eu acho que passei, 80% da leitura a pensar, isto é insuportável, isto é uma seca descomunal, mas não conseguia largar o livro. Que eu li. Eu lembro do supermercado, do carrinho bebé a ser empurrado pela cidade. Mas segue-se a cabeça. Diz-me uma coisa, o que é que tu achas do facto dele, no original, chamar Mein Kampf, em norueguês, mas que lexicalmente é igual ao alemão, que é o mesmo nome da obra proibida de Hitler, pelo menos na Alemanha proibida. Ele chama Mein Kampf, os alemães mudaram os títulos, editaram o resto como estava, e depois Karlova Knausgård diz qualquer coisa como Hitler não era um vilão como o mundo o retratava.
personagem é esta? Tu tiveste na cabeça dele tanto tempo, que personagem é esta? Para dizer isto. Pois, eu acho essa frase pode ser muito perigosa fora do contexto. Ele, no último livro, acho que tem para aí 300 páginas. Sobre o Mein Kampf, sobre o próprio livro. Mas que também é uma deriva, ou seja, eu não percebo como é que um editor olha para aquilo e entende a pertinência daquele ensaio que nem sequer justifica a questão do título. Dizendo-se isso assim e pegando-se no assunto assim, dá a ideia de que ele é um simpatizante do nazismo. Acho que não é isso que acontece. Olha, o Knut Hamsun, o mais conhecido escritor norueguês, era um simpatizante do nazismo, foi condenado na Noruega, porque não foi em Nuremberg, foi na Noruega, foi condenado pela sua colaboração com o nazismo e, no entanto, influenciou Hemingway, influenciou Bukowski, influenciou imensos escritores. O próprio Thomas Mann diz que tinha muita admiração pelo Knut Hamsun, que ganhou o Prémio Nobel em 1920. E qual é que é o mérito do Knausgaard? Quem é que ele influencia? Ou como é que se justifica estar traduzido para 35 línguas e toda a gente entrar neste autoflagelo de o ler e de entrar nestes seus raciocínios tortuosos sobre tudo e mais um par de botas? Literalmente um par de botas. Literalmente, exato. Eu acho que aqui não há uma questão política. A luta dele aparenta ser o cotidiano. E muitas vezes ele parece aborrecido com o cotidiano, a cena que tu descrevias, ou as cenas em que ele está a empurrar um carrinho de bebé e a fazer daquilo todo um assunto e a forma como recria a memória, acho que acabam por ser de interesse para o leitor, porque se segue o pensamento cotidiano de alguém, ainda por cima, alguém que é genial e consegue concatenar uma série de elementos e de Mas genial, mas um tipo que com 30 anos escreve uma autobiografia com 4.500 páginas, na minha edição 4.500 páginas, faz-me lembrar um bocadinho o Paulo Portas, quando tinha 23 anos, foi propor-se publicar a sua autobiografia e depois ficou muito admirado por ninguém a querer publicar, não é? Como é que escreve 4.500 páginas? Olha, eu trago aqui um livro, deixa-me só dizer, eu trago um livro do Pedro Gamboa, que se chama Almas a Saque, e lembrei-me deste livro quando tu disseste que vinhas com o Knausgaard, porque tem uma narrativa muito semelhante, só que o Pedro Gamboa faz isto em 140 páginas e conta uma história fantástica. E, no entanto, esta edição teve uma tiragem de 500 exemplares, terá vendido escassas centenas, a editora não lhe pagou grande parte do que deveria ter pago. E como é que se explica este mérito de um autor francamente bom, que ninguém conhece, ninguém lê, e depois vem este onanismo de reality TV literário e vende no mundo inteiro para 35 Porque eu acho que a questão é precisamente essa. Tu estás a pensar na questão etária como tendo vivido coisas extraordinárias. E a questão autobiográfica daqui é a banalidade. Ele fala de coisas banais, mas banais ao ponto de criar o tédio. Há um misto de tédio e surpresa ao longo do tempo, mas enquanto se lê, o tédio está lá, permanentemente. Eu lembro de uma página que ele escreveu, acho que era no 3º ou 4º livro, ele morava no norte da Noruega, estava lá a dar aulas, e ele está a dizer, entrei em casa, estava a ouvir música, pousei o casaco, fez não sei o quê, liguei o forno, pus a frigideira, meti-lhe manteiga, parti um ovo, meti lá o ovo, deitei a casca fora, peguei no outro ovo, parti o ovo, deitei a casca fora. Isto demora quase uma página. Eu chego ao fim da página a pensar, qual era a música que estavas a ouvir? Não disseste qual era a música que estavas a ouvir. Portanto, é isto. E depois ele manipula muito bem. Acho que é no 5º livro, há uma cena em que ele passa para aí as últimas 20 ou 25 páginas a falar da mesma coisa. E eu lembro que estava até desanimada a pensar, bem, ele podia ter acabado o livro nisto ou noutra cena qualquer. Mas depois chega a última frase, que deve ter sido a frase mais chocante que eu li na literatura, que foi, ok, fui levada e... E qual era a frase, lembras? É uma cena nojenta em que ele estava com uma rapariga numa tenda e a rapariga estava sem roupa e tinham bebido. E, portanto, ela foi lá fora para vomitar, numa determinada posição, e ele fez... Aproveitou-se? Sim, é nojento, acaba assim. De facto, pois, recomendavas a leitura do livro ou não? Recomendas a Knausgaard a alguém? Aqui eu li e não recomendo. É o que eu digo, eu recomendo, mas não consigo convencer ninguém. Eu nunca consegui convencer ninguém a ler isto. É um livro que não dá para qualquer tipo de leitura. Com metade das páginas vamos ter
biografia do Herberto Helder, que o João Pedro Jorge, que está aqui connosco também, acabou de escrever em 5 meses. Não. Menos 5 meses 5 de meses, trabalho contínuo. O trabalho final contínuo. de escrita, porque eu estou a fazer a Mas se eu biografia disser que há escreveste 8 quase anos. 2000 páginas, não estou a exagerar. Sim, mas Não quer dizer que venham a ser editadas. Não vão ser as 2000 páginas longe Mas disso. achas que a vida do Knausgaard tem o dobro do interesse da vida de um Herberto Helder? Não faço ideia, porque eu não conheço a vida deste Knausgaard. Aliás, acho piada esta associação entre Gamboa e Knausgaard, que era uma coisa que eu acho que nunca ninguém fez, que é a primeira vez que se faz esta associação, não é? Mas conheces o Pedro Gamboa? Eu não faço ideia, mas acho que não, mas é porque é tem uma escrita fonética... semelhante e a questão é só, sim. a forma como escreve é semelhante em fragmentos, só que o Pedro Gamboa se fica por fragmentos, explica como vai com o carro e como sai do carro e como vê a árvore e pega na folha e por aí fora. Mas faz isto em 130 páginas e a história está contada e vamos para o livro seguinte. Porque quero que fique aqui bem claro. Eu estive 8 anos a fazer esta biografia do Herberto. O que acontece é que... Herberto Helder, para quem não está familiarizado com o poeta. O que acontece é que eu deixei tudo, cheguei a um momento em que tinha já o livro todo estruturado, todo organizado, com as citações, as entrevistas, portanto já estava tudo organizado. E depois eu sentei-me e comecei a escrever, e aí demorei 5 meses, mas era 5 meses em que eu já tenho o livro todo estruturado, com a informação toda organizada, não é? Portanto, foram 5 meses intensivos a escrever, mas que foram antecedidos por muitos anos de investigação em arquivos em todo o país, incluindo Funchal, Porto, Lisboa, Coimbra. Se o Knausgaard tem mais de 4.000 páginas e o Herberto Helder não vai chegar às 2.000 porque ninguém te vai editar 2.000 páginas. De todo, não. Isso foi o primeiro borrão, digamos assim. O primeiro borrão ficou com 2.000 páginas e eu depois estive ali a fazer o desbaste daquilo. Quer dizer, levei o livro ao barbeiro, não é? E depois, eu estive ali a desbastar aquilo porque ainda há pouco estávamos a falar sobre isto. Quer dizer, há escritores que são melhores do que outros apenas porque são melhores neste trabalho de desbaste daquilo que... Porque a maior parte dos escritores, ou muitos escritores pelo menos, acham que tudo aquilo que escreveram, que lhes saiu, deve ser publicado. Mas realmente o bom escritor é aquele que depois de escrever o primeiro borrão tem um sentido crítico relativamente àquilo que escreveu e, portanto, é capaz de perceber que aquilo que escreveu num primeiro impulso muitas vezes é lixo e que deve ser deitado fora, simplesmente. O Saint-Exupéry tem aquela frase que dizia que um livro não está pronto quando não há nada mais a acrescentar, mas só está pronto quando não há nada mais a retirar do livro. Mas que me parece que às vezes é uma desculpa das pessoas que escrevem livros muito fininhos e depois vão sempre buscar a frase do Saint-Exupéry. Não é o teu caso. Mas de qualquer maneira eu acho que há pouco tu apresentaste-me como escritor e crítico e eu pergunto-me se isso não é um pleonasmo, porque o escritor também é um crítico e eu acho que o crítico também é um escritor. Mas tu portanto... não retratas a tua obra da forma como se calhar retratas aquelas escritoras e escritores que são alvos da tua crítica. Que é que tu fazes hoje, calma, atenção, isso não é verdade. Nós temos isso não é verdade. Tempo compartimentado, eu tenho que te levar ao teu autor. Isso não é verdade. E eu tento, muitas vezes sou muito mais implacável comigo do que com os livros que estou a ler de outras pessoas. Estou a dizer, não tratas as pessoas como tratas-te a ti de uma forma mais severa. É que pareceu-me que tu estavas a querer dizer que eu estava a ser muito severo com os outros e pouco severo comigo. Nada disso. Nada disso. Eu estou-me sempre a chicotear quando estou a ler-me a mim próprio, eu chicoteio-me bruta para e o autor a que os trazes também se autoflagela quando escreve? Não. Quem é que tu trazes? Não sei se ela se autoflagela. Eu trago a Madalena Sá Fernandes, que é um fenómeno, um dos últimos grandes fenómenos da literatura portuguesa, digamos. Aliás, ela própria não se intitula, eu achei piada, porque ela num destes reels do Instagram é entrevistada e ela diz a certa altura que eu acho que é quase... é quase ternurento vê-la dizer que a minha entrada na literatura foi através das crónicas. Portanto, ela própria se diz que entrou na literatura, quer dizer, ela
acho piada uma pessoa ter essa... À literatura ou diz literatura? Não, literatura, diz que literatura. A minha entrada na literatura, quer dizer, ela nem sequer questiona se será que isto é literatura ou não é. Não, e eu acho isso ternurente, ela ter essa autoconfiança. E é um fenómeno também de agora do que se chama autoficção, o Leme, da Madalena Sá Fernandes. É um livro que, ao contrário deste do Knausgaard, tem 166 páginas, quase todas elas muito assim, com capítulos muito curtos, alguns deles mesmo muito, muito curtos, só por exemplo. Portanto, isto é um livro que se lê quase numa tarde, praticamente, ou menos, quer dizer, que lê-se num instante. É um livro de autoficção, como disse, em que basicamente é a história em que a Madalena Sá Fernandes descreve, sobretudo se centra muito na figura do padrasto e do tempo que viveu com o padrasto e com a mãe na mesma casa, e é um livro que retrata violência doméstica, abusos, uma relação hoje em dia chamada de relação tóxica, etc. E o que a mãe sofreu com esse padrasto e o que ela própria também sofreu. Eu diria que aqui quase que... um tijolo nesse edifício da literatura portuguesa, ou como é que tu vês essa obra? Eu quando peguei no livro, achei o início bastante engraçado. Eu pensei, no seu funeral, a ex-mulher dele, a última, abraçou a minha mãe, a penúltima. As duas choravam muito. Ela disse-lhe ao ouvido, era um filho da puta. Eu acho isto um bom início. Mas depois tu começas a avançar e a coisa começa... Eu diria que este livro, se eu quisesse ser mesmo mauzinho, diria que este livro quase que é uma mistura entre... Poderia ser um livro quase feito pela inteligência artificial ou por alguém que tirou muitos cursos de escrita criativa. Porque o livro está todo impecável. É escrito segundo as regras todas, frases curtas, pouca adjetivação, capítulos curtos. Isto é tudo, parece que segue um manual, hoje em dia, dos livros que vendem e da forma que os... Faz do livro, soa-te postiço? Soa um bocadinho a postiço, ou seja, eu diria que é como uma pessoa que é muito bonita. Eu diria que é como tu olhares para uma pessoa que é muito bonita. E eu gosto de um livro que seja aquele mais se aproxima àquela ideia do bonito feio. Sabes? Aquelas pessoas que são giras e feias ao mesmo tempo, que não são perfeitas. E este livro, do ponto de vista editorial, está todo muito bem feito. Parece que está todo feito by the book. Frases curtinhas, capítulos curtos, sem muita adjetivação. E depois há uma coisa que a mim há aqui várias coisas que a mim me fizeram alguma confusão, que é, por um lado, é quase uma certa... E esta forma by the book, esta forma de escrever, dá-nos a sensação de quase de uma escrita até fria. Uma coisa quase fria. Segundo, é um tema, dá a sensação que ela não arrisca na escrita, ou seja, não vai para fora de pé, não é? Quando uma pessoa entra no mar e ela nunca sai para fora de pé. Como o Knausgaard, como a Ana Bárbara descreveu o Knausgaard. Prende mais ou menos. A certa altura também tem momentos muito aborrecidos. Às vezes há parágrafos que... Quando há alturas em que ela começa a descrever o que é que o padrasto gostava, que podia ser aquelas badanas que agora são muito famosas, muito típicas, que é: gosto de cães e de gatos. A minha comida preferida é não sei o quê. Tem às vezes estes momentos. Depois ela tem momentos muito engraçados, porque ela às vezes tem umas reflexões curiosas sobre o que é a escrita. E então eu acho que é aquela altura em que ela se calhar tenta ir um bocadinho para fora de pé. Por exemplo... Li uma vez que escrever é mais sobre vestirmos-nos do que sobre despirmos-nos. E depois mais à frente, ela diz: entendo agora que escrever é muito semelhante a desmontar essas caixas, a pegar outra vez nos objetos e a tentar encontrar uma nova prateleira para eles. Portanto, ela está sempre... E depois nestas entrevistas do Rio, ela tem uma coisa muito engraçada, que é quando ela diz que a minha entrada na literatura foi através das crónicas. E depois diz, as crónicas ajudou a treinar um olhar. Esse olhar do cronista, que é também o olhar da criança, o olhar do louco, o olhar do bêbado, que é esse olhar mais atento às coisas. E eu penso assim, o bêbado tem um olhar atento às coisas?
eu também quero ser um... Mas pronto, eu acho que é estas alturas em que ela tenta, ela claramente, ela é licenciada em literatura e tudo mais, e tem aqui uma série de citações sempre que aparecem, Elias Canetti, a Virginia Woolf, sempre para pôr dar aquele toquezinho de eu não sou só isto, sou uma pessoa erudita e culta, mas depois mas há uma coisa boa no livro, que é o padrasto, que eu acho que é a única coisa que é ficção neste livro, que é o nome. Eu sei quem é, ela chama-lhe Paulo, mas de resto parece que é tudo. Eu sei quem é que é o padrasto, quem é que é ela, aliás, publicou no Público a fotografia do padrasto. É um escultor, que aqui também é escultor, professor de Belas Artes, também era professor de Belas Artes. Mas isso está na autoficção ou nos romances de chave, naquele... Sim, mas eu diria que a única coisa aqui de ficção é o nome, é ela trocar o nome do padrasto, porque o de resto é difícil encontrar, o resto parece-me que é tudo mesmo. Mas isso faz do livro uma coisa interessante ou não é interessante? Não, eu acho que este, e aliás era um tema que nós até podíamos discutir, eu não tenho a certeza sobre isto, mas eu acho que a autoficção é um género, há quem discuta se é um género ou não, mas é um género que eu acho que tem sido aproveitado sobretudo pelas mulheres. E sobretudo para falar destes temas difíceis, das doenças, da violência doméstica, e desse ponto de vista Mas o expoente máximo é este Knausgaard, que é de 2009, o primeiro. Sim. Quando é que é, Ana Bárbara? Sabes quando é que é? Eu acho que é de volta e quem deu o nome da autoficção até é um tipo, foi nos anos 70, um tipo, que agora não é um nome com um tipo de leste, também é um homem. Mas como escritor fica-se mal conotado se uma pessoa agora ainda conta uma história, já não é... a questão é que eu acho que a autoficção... contar-se uma história enquanto eu acho que a autoficção é assumir claramente aquilo que já existia antes, que era tudo no fundo, em tudo, há ficção e há autobiografia. Mesmo no ensaio, mesmo o ensaísta, quando está a escrever sobre outros livros, mesmo o crítico, quando está a fazer da crítica um livro, também está a falar sobre si. Assim como... Deixa-me só dizer a propósito disso, o Papa da literatura alemã, que era o Marcel Reich-Ranitzky, que tinha um programa de divulgação sobre literatura, quando dizia mal de um romance, este romance é uma porcaria. Não é este do Pedro Gamboto, que eu gostei muito. Mas ele dizia, é uma porcaria, porque uma pessoa lê aqui a biografia do autor. Professor, deu aulas, divorciou-se, tem 3 filhos. Depois lê o resumo do livro e é professor, deu aulas, divorciou-se. Portanto, isto é um falso romance. Portanto, na altura em que o Reich-Ranitzky falava, ainda não havia autoficção. Ele achava que era um embuste. Portanto, para o Papa da literatura alemã, era um embuste uma pessoa vender a sua história como sendo um romance. Porquê é que isso mudou? Deixa-me lá ouvir a Ana Bárbara. Porquê é que tu achas que um Knausgaard hoje funciona e para o Papa da literatura alemã ainda era um embuste alguém fazer autoficção? Eu acho que o exemplo do Knausgaard é muito singular e é muito diferente das outras experiências todas. Porque isso que o João Paulo estava a dizer, o João Pedro estava a dizer, foi por causa do Paulo. Foi por causa do Paulo. Ficou na cabeça. Foi um apontamento de ficção. Aliás, é engraçado uma frase aqui em que ela diz que o Paulo tinha como um dos autores preferidos o Paul Auster, que é o Paulo e o Paul Auster. O Paulo e o Paul. Disse que ela se lembra do nome, mas desculpa. Porque existe muito essa questão do contar a minha história na autoficção, mas muitas vezes é uma história que é uma coisa reduzida, é uma experiência que não tem assim tanto interesse. E eu acho que aqui temos até 2 exemplos muito diferentes, que é, aqui temos uma história de violência doméstica, violência psicológica também. Portanto, aparenta haver uma história, mas acho que não há a capacidade de transformar essa história em literatura, de agarrar o leitor, de surpreender o leitor, de manipular o leitor. Eu acho que neste livro há muitas situações em que se percebe até que a matéria está muito mal usada e está desperdiçada. Há um episódio de violência em que a narradora, a autora, nem sei como dizer, diz que ou chegou a casa e a mãe tinha desmaiado, ou chegou a casa e a mãe estava ensanguentada. Mas isto aparece num destes capítulos curtos, entre outros parágrafos de outros assuntos, e que é uma coisa que, bem tratada, portanto bem escrita, podia ter um grande impacto no leitor. Estando mal escrita, aquilo aparece sem um baque. E este mal escrita nada tem que ver com a prosa bem comportada, é com a possibilidade de manipular o outro. O Knausgaard faz o contrário. Ele parece que não está a falar sobre assunto nenhum e as pessoas estão ali agarradas a ler. Eu sei que tu odiaste e percebo, e eu durante muita da leitura e de vários volumes diferentes também vou criando esses anticorpos, mas estou agarrada também à noção de ritmo que ele mete. E até
quase parece incongruente eu trazer um livro dentro desta estratégia de escrita ficcional, autoficcional, porque em geral me enerva a questão autorreferencial, porque parece-me que o leitor passa a ser visto como um depósito de mágoas e, portanto, a ligação da leitura passa a ser outra coisa. O leitor já não é bem uma coisa a ser manipulada, à partida é uma coisa a ser agradada ou a ser levada para um lado. O Knausgård, por acaso, não faz isso, ele humilha-se a torto e direito, faz coisas imorais, criminosas. Claro que uma pessoa pode pensar, será que isto está no livro? É verdade, não é? Ele diz que é verdade e eu acho que para a experiência de leitura até é um bocado indiferente. Nestas experiências coetâneas, acho que há também muito a ideia de que o sentimentozinho individual é um assunto que interessa publicamente. Porque nós estamos habituados na literatura a que isso da experiência humana, a que isso dos sentimentos humanos, seja um assunto que importa. Só que eu acho que é preciso criar-se uma certa distância. Bem, pois deixa-me só dizer, isto faz-me lembrar uma biografia, uma autobiografia do Klaus Kinski, e o Klaus Kinski, que era aquele ator meio que fez o Fitzcarraldo e fez uma série de outros filmes grandes com o Schlendorf, mas ele escreve um livro que é Eu Sou Doido pela Tua Boca de Morango, e há para aí 10 episódios no livro. A Nastassja Kinski deixou de falar com o pai por causa do livro. A mulher, a Linda, divorcia-se do Knausgård. E o Klaus Kinski, no livro, conta de 10, 15 episódios pedófilos perfeitamente com crianças de 6, 7, 8 anos que ele conhecia nos transportes públicos. Onde é que estão os limites para o escultor que existe realmente, para as crianças que existem, para a filha, para a mulher que se divorcia? Eu digo-te uma coisa, eu francamente acho que essa autoficção, acho que desvirtua porque não é a história verdadeira, é a história primeiro falseada por quem a conta. Enquanto este Almas a Saco do Pedro Gamboa, tu percebes pela história, ou imaginas pela história, que ele tenha sido mesmo um topógrafo, que tenha andado pelo país a medir terrenos nas regiões remotas do país, mas às tantas, numa dessas regiões remotas, surge uma história. Uma mulher que ele conhece numa casa rica de alta burguesia, no campo, eu penso que um latifundiário, e ele apercebe-se que o irmão violou a irmã mais nova quando tinha 14 anos. E toda essa história, tu tens noção que estás a ser levado para uma história de ficção verdadeira, tanto que o autor, o narrador, depois mata aquele irmão que violou a rapariga por quem ele se apaixona, mata o irmão e acaba preso. E isto é escrito na retrospectiva de alguém que foi preso por um homicídio que assume que é o homicídio do irmão mais velho, do irmão que violou a irmã de 14 anos. Ou seja, tens aqui todos os elementos da experiência vivida por um topógrafo, que o autor foi, mas depois tem uma história que ele conta, e essa história tem um valor narrativo que no Knausgård não vejo. Onde é que ele quer chegar? Quer dizer, saber das suas divagações sobre qualidades diferentes de pão, sobre a similitude do seu título com o Mein Kampf do Hitler, sobre os ovos na frigideira e que as bolinhas podiam ser universos paralelos a surgir. Isso tem um antecedente importante, que é, aliás, considerado o pai do diário moderno, que é o Amiel, que era um tipo suíço, um professor de liceu suíço, que escreveu um diário, não sei se com 20 e tal mil páginas, que faz precisamente isso. Que ele descreve todos os pormenores, tudo aquilo, o seu cotidiano. Era um tipo que tinha uma vida muito tediosa, muito aborrecida, e ele descreve aquilo tudo, exatamente como tu disseste que ele descreve: parti o ovo, depois deitei a casca para o lixo, depois peguei num garfo, comecei a bater o ovo. O livro, esse diário, que acho que não sei se alguém leu as 20 e tal mil páginas, normalmente é editado com só alguns certos, é precisamente isso. É sobre nada. Mas é sermos voyeurs da vida de outra pessoa só para entrar. Mas eu acho que aqui é mais a cabeça, não é a questão da vida, ou seja, eu acho que é mais seguir o raciocínio. Do James Joyce, não é? Também, sendo que aqui, pronto, tem lá por exemplo, eu só consegui ler as primeiras 100 páginas do Ulisses. Está bem que foi naquela tradução horrorosa da Livros Europa América, julgo. Livros Europa América não, Livros do Brasil, a coleção Dois Mundos. Eu julgo que era. Knausgård diz que os grandes livros de referência dele são o Ulisses, sim. Claro, está lá sempre. Sim, mas eu tinha, olha lá, eu tinha 16 anos. Bovary, que nós já falámos aqui. Eu tinha 16 anos, estava a passar férias em Bulicame, em casa de uma prima minha,
no Algarve, e era um dos livros que ela tinha na estante, e eu peguei no livro e comecei a ler aquilo, e quando cheguei à página 100, pá, o gajo ainda não tinha acabado de fazer a barba, portanto o livro começa com ele a fazer a barba, e na página 100 ele ainda estava a fazer a barba. E eu pensei assim, fiquei irritado, pus aqui, pus aqui de lado. Mas é um bocadinho isso, é a ideia da odisseia dentro da... tu estás a relatar uma odisseia dentro da cabeça da pessoa, por isso é que aquilo se chama Ulisses, presumo eu, não é? Mas a odisseia dentro da cabeça, quer dizer, a minha filha de 17 anos estava a ler para aí Os Irmãos Karamazov, julgo eu, o Crime e Castigo, e diz que, pai, aquilo é uma seca, as tantas estão sentados à mesa a jantar, e uma das pessoas, um dos comensais, começa a contar a história de um bispo, e depois começa a citar o bispo, e a citação do bispo são 25 páginas. Ele está a citar o bispo, e ainda por cima fala de uma época que eu não conheço, com referências que não me dizem nada. A ideia do fluxo da consciência, que a Virginia Woolf e o James Joyce são considerados assim os dois mais representativos, tem a ver com a ideia de que aquilo tem por trás, não é uma coisa... tem por trás uma teoria, ou seja, tem por trás um argumento, que é, no século XX, ou a partir de uma determinada altura, deixou de haver aquelas grandes viagens, os grandes marinheiros, os Vascos da Gama, o Colombo, aquelas grandes aventuras, não é? E o século XX é um século onde as aventuras são sobretudo interiores, não é? São sobretudo na nossa cabeça. E o que está por detrás deste tipo de obras tem a ver com isso, que é, no século XX, as grandes aventuras são de facto aventuras da subjetividade. Já não é... Aliás, o Pessoa também é isso, não é? O Fernando Pessoa também é isso. O Conrad não é, por exemplo. Claro, mas o Conrad... Mas pronto, mas a questão é que o século XX, esta literatura que marca o início do século XX... Bem, não é. Sim, no tanto não é. Tu tens sempre... Tá bem, mas isto é uma determinada corrente literária, não é? Mas esse onanismo mental... Porque é que não saímos daí? Por causa disso, porque as nossas vidas tornaram-se muito aborrecidas exteriormente, tornaram-se vidas que... de um ponto de vista físico e prático, tornaram-se muito aborrecidas. Aliás, eu acho que o Fernando Pessoa vem precisamente mostrar isso também. Que é o livro do Desassossego é também isso. Que é, eu já não preciso, quer dizer, eu não preciso de ir à China para viver as aventuras do que significa de alguém que vai à China. Eu tenho uma visão diferente, mas gostava de ouvir a tua. A minha visão é que a nossa vida está tão formatada por um formato narrativo de histórias à Hollywood, se quiseres, que nós queremos fugir a esses formatos que tem uma única causa, não é? Há sempre uma combinação de causas e de variáveis que explicam os fenómenos. Tu quiseste pôr o Knausgaard de parte quantas vezes ou nem sequer te ocorreu pôr de parte? Muitas vezes, muitas vezes. Eu, na maior parte do tempo de leitura, estava a perguntar-me como é que ainda me aguentava naquilo. Muitas vezes há aborrecimento permanente, mas eu nem sei se não será intencional, porque muitas vezes também temos uma personagem, um narrador, um autor, não interessa. Eu acho que até é melhor encarar isto como personagem, como ler como literatura, ficção, o que seja, também permanentemente aborrecido. Portanto, mas eu também não acho que a experiência de leitura tenha de ser divertida. Eu acho que há coisas muito diferentes. No caso do Knausgaard, eu acho que é possível simplesmente estarmos a seguir uma cabeça ao longo da banalidade, com 1000 considerações de uma pessoa que parece não ter filtros, de uma personagem, que parece não ter filtros. Eu acho que isto tem valor literário também, mas também pela forma como ele consegue manipular a prosa, porque muitas vezes, depois de um aborrecimento de 200 páginas, ele consegue, num parágrafo, mostrar que muito daquilo foi manipulação para se chegar a esse efeito e a esse impacto. Por exemplo, aquilo que eu referi anteriormente, do final daquele livro, que acho que é o quarto, já não tenho certeza. Mas em relação a essa questão de se pegar no... Desculpa, só para dizer, 200 páginas é mais ou menos o que tem o Orientalista do Tim Rice, julgo que se chama, que é uma história fabulosa, que nos abre um universo totalmente diferente para uma perspectiva sobre a história e o nazismo. Leste o livro, conheces o Orientalista? É uma biografia, não é? Daquela personagem que vem de Baku e que depois se reinventa como muçulmano, mas era na realidade um judeu de famílias ricas, mas que na Alemanha nazi se resolve assumir como muçulmano. É uma história absolutamente fascinante. Em 200 páginas. Porquê é que eu vou perder 200 páginas a seguir o carrinho de bebê do Knausgaard? Não é o carrinho, é a cabeça dele.
a cabeça dele enquanto faz. E ele com isso vai tecendo considerações sobre o mundo, o papel de alguém numa família, o papel de género que representa, que é irritante, é uma pessoa irritante. Lê-lo é estar irritada. Mas não te acrescenta nada à forma como tu também vês o mundo. Ele no fundo está só a abrir, a ideia que eu tenho é que ele não me comunica nada, eu não leio nada dele em que tenha pensado, uau, que forma de olhar para as coisas tão diferente. Não, é o oposto. Arrasta-nos no seu carrinho de compras como se fôssemos um saco de farinha. Mas é que eu acho que pode não abrir o mundo a outras considerações, mas abre a minha cabeça a outras cabeças. O papel de um escritor muitas vezes também é conseguir esse processo empático que é entrar na cabeça de outra pessoa. E ele faz isto de forma direta, orgânica, pornográfica, muitas vezes. Eu não defendo moralmente os livros do Knausgård, da forma como ele expõe a família, como humilha membros da família. Nunca descreve o sexo pessoal dele com a família para proteger a mulher, não é? A vida não é só isso, ele humilha-a de outras formas, expõe-na de outras formas. E, olha, descreveu aquela cena que falei há pouco, que é uma coisa, é horrível, e que à partida é uma coisa que uma pessoa que a tivesse feito não quererá divulgá-la para milhões de leitores, para as filhas, para a mulher atual, para o que seja, já agora para a própria pessoa que lá estava. Não descrever cenas de cama com a mulher passa totalmente ao lado quando ele expõe nos livros o estado emocional da mulher, inclusive a forma como a mulher reagiu à publicação de livros prévios, mas também a forma como vai sendo vista ao longo do tempo. Isso é uma coisa, mas isso é outra discussão, não é? Que é o papel moral de uma coisa. Claro que eu acho que a literatura não tem o direito de, na primeira pessoa, expor outras desta forma quase sanguessuga, como acontece muitas vezes. E claro, e admito que se possa ter essas considerações enquanto se faz. Condenas o que ele faz? Acho que moralmente é para lá condenável? questionável. Acho que sim, claro que sim. Toda E a Madalena Sá Fernandes também faz isso com o Paulo, com o escultor Paulo. O escultor Paulo está algures em sofrimento da forma como é retratado, ou não? Quer dizer, eu acho que era uma coisa que eu há bocado julgo que ia dizer e depois acabei por não dizer. É uma das coisas boas deste livro, para lá de todas as coisas que não são boas, é que ele é um agressor, é um tipo que tem uma relação tóxica, quer com a mãe dela, quer com ela, mas simultaneamente ela também mostra muitas coisas positivas dele, ou seja, ele não é uma personagem só horrorosa, um tipo execrável, tem coisas muito boas. Ele, como padrasto, ela descreve coisas muito boas, tanto que às vezes uma pessoa até fica na dúvida se de facto, mas pronto, não há nada, quer dizer, uma pessoa pode ser ótima pessoa, mas basta bater na mãe ou na mulher, que estraga tudo, que tudo o resto fica em causa. Eu suponho que para teres trazido, conheces também a vida da escritora e da autora. Não, quer dizer, consegues dissociar a história? Eu sei que ela é filha do José Sá Fernandes. Eu sei que ela é filha do José Sá Fernandes, do político, e que, pronto, ela própria, repara, a vida dela, eu não conheço muito a vida dela, mas ela expõe-se bastante, e isto, aliás, eu acho que este é também um livro a partir do qual nós podemos também refletir um bocadinho sobre estas novas formas de divulgação. Mas para haver um voyeur tem que haver um exibicionista, não é? Para ser uma parceria perfeita. Ela é claramente uma exibicionista, não é? Aliás, as fotografias dela no Instagram foi, aliás, uma coisa que me chocou. Chocou não é bem chocou, porque eu não sou nada moralista, não tenho esse tipo de... Acho que as pessoas não podem... procuras as fotografias que vais escrever? Não, o que eu ia dizer era que uma coisa que me fez alguma... Foi mais a perplexidade que causou, porque eu não tinha visto nenhuma fotografia dela. Eu fui ler o livro porque ainda sou daquela escola antiga que hoje em dia já não faz sentido nenhum, que é achar que quando um autor é muito comprado e muito lido, eu tenho sempre tendência a pensar, as pessoas não podem ser todas burras e tontas. Acho que se há muita gente que lê um livro, tem que haver ali qualquer coisa. E eu normalmente vou à procura dessa... Eu hoje em dia sei que com as novas tecnologias... Tens dúvidas que esse fenómeno se explica pelo denominador mínimo comum e é isso que faz com que... Eu acho que esta minha lógica é um anacronismo. Acho que já não faz sentido, sobretudo com a sofisticação dos meios tecnológicos que permitem manipular as pessoas e levá-las a comprar. Saíste e a questão é que a pertinência dessa obra? Eu ia dizer que isto é um livro, embora eu julgo que seja às vezes até um bocadinho ascético relativamente a este tema, porque parece que ela é de uma frieza
a falar disto, não é? Não, parece quase um robô a descrever às vezes estas situações. E depois, mas depois é uma violência doméstica, é uma coisa dura, é um tema duro, difícil. Depois de repente eu comecei a ver o Instagram dela e depois a imagem não era, quer dizer, não combinava com o tema. Porque ela aparece, repara, ela põe... Uma Cristiana F. de uma história... Não era necessariamente uma tipa deprimida e gótica com olheiras, não era nada disso, mas também não estava à espera de encontrar uma pessoa seminua deitada numa banheira com o livro na mão. Ou então, não sei, como é que tu descreverias esta imagem? Tu como... Não sei, como? O que é que acho que eu descrevo? Ela está aqui no Rio de Janeiro, numa janela, num edifício alto, num edifício alto, com todo o Rio de Janeiro por trás, ela muito florida, quer dizer, muito exuberante, com um corpo muito exuberante, com roupas que de facto põem à mostra os atributos. Como é que um escritor ou uma escritora fazem carreira? Depois há uma coisa, depois há o outro lado, para além disso, é que depois há toda uma campanha, uma máquina, que eu não sei como, mas de repente eu sei que ela está aqui numa fotografia entre o José Eduardo Agolusa e o Lia Couto. Mas foi traduzida também não é? Porque ela repara uma coisa, ela tem tido, ela tem tido o beneplácito de pessoas, sei lá, o Fernando Alvim diz que fico verdadeiramente entusiasmado quando encontro um novo talento. O Gonçalo M. Tavares apresentou o livro dela na livraria Léo. Aliás, eu tenho que fazer aqui um disclaimer, como se diz agora, que é, eu se calhar estou aqui a dar esta visão negativa da Madalena Sá Fernandes, porque eu tenho uma história com ela para trás. Ela não sabe. Mas eu aqui julgo que há 2 anos, no ano em que o livro saiu, eu tinha editado um livro sobre retornados chamado O Império às Costas, que foi publicado na mesma editora, na Penguin. E então a editora convidou-me para ir lá para assinar aquelas sessões de autógrafos. E eu na altura ainda não conhecia este fenómeno. E sentei-me lá e numa mesa ao lado, estava uma autora que eu não sabia quem era, que tinha uma fila interminável de teenagers e de grupos. É humilhante para um escritor estar nesses festivais. Eu não tinha absolutamente ninguém. E depois até fiquei muito contente e alegre e satisfeito, porque o Gonçalo M. Tavares, que eu conheço já há alguns tempo, que se sentou, teve ali imenso tempo comigo, sentado ao meu lado, a fazer conversa. Eu estava sem absolutamente ninguém e pensei, este gajo é um gajo porreiro, realmente, veio aqui fazer-me companhia. Mal eu sabia que ele tinha apresentado o livro dela, ou que ia apresentar o livro dela, e sei que, por exemplo, sei lá, o Afonso Cruz diz que o livro de crónicas dela é uma montra de virtuosismo, humor e sensibilidade. Mas isso é aquela, desculpa lá, mas isso é aquela coisa do elogio mútuo que nós conhecemos, não que é eu um elogio conheço mútuo, do M. Tavares, do João Tordo, isso do Afonso Cruz. Isto é como se promove, isto é conseguir a legitimidade, digamos assim, literária mais séria, dos autores considerados sérios. E, aliás, ela, pelos vistos, hoje em dia é uma pessoa muito bem relacionada com estas pessoas todas, deste meio literário. Ela, aliás, já conseguiu ser traduzida para outros idiomas. Por exemplo, o próprio tradutor para inglês do Gonçalo Tavares já a vai traduzir, ou já traduziu. Um tipo que acho que é muito difícil de conseguir. Ela já conseguiu que o livro fosse traduzido para inglês pelo mesmo tradutor do Gonçalo Tavares. Aliás, eu espero que ela, como autora... que há um networking aí, claramente, claro, a funcionar. Há aqui um networking. Mas passa pelas Aliás, fotografias que tu mostraste. Porquê é que mostraste as fotografias? Passa pelas fotografias? Não, porque acho que há um problema. Eu acho que ela é de facto uma escritora do seu tempo. Porque ela sabe utilizar os mecanismos e as ferramentas que hoje em dia fazem, de facto, vender muitos livros. Ela está no TikTok, no Instagram, está uma presença constante da imagem dela. E eu acho que o problema não está nela. Eu acho que ela faz muito bem. O problema está, se calhar, em pessoas como eu ou como a Bárbara, que temos um problema, de facto, a nossa comunicação é pobre. O nosso marketing é muito pobre. E, portanto, nós... Mas, Bárbara, tu leste este livro também, não é o livro que tu trouxeste, mas... Deixa-me só dizer que eu ia terminar com uma coisa, senão depois não faz sentido a seguir. Claro. Que é, com tanto networking e com tantas pessoas, ela já deve conhecer tanto do meio literário, que eu acho que ela, como autora de autoficção, eu estou na expectativa que ela, no futuro, escreva um livro de autoficção com o seu conhecimento sobre o meio literário e sobre as personagens todas que ela conhece.
Isso é que eu acho que era um livro que eu gostaria muito de pode ler. fazer ruir muitos casamentos e muitas relações ou não? Isso não faço ideia, isso agora já não faço a mínima ideia, não sei. Mas tu leste o livro e reconheces a Lisboa em que tu vives nesse livro Olha, ou não o eu li reconheces? este livro, mas até queria falar da pergunta que tu fizeste anteriormente, que era porque é que a literatura está a cair nisto, nesta coisa da produção individual, da experiência individual. E eu acho que é um fenómeno que está a acontecer em várias frentes, que é, há de repente uma democratização de publicação do eu, que são as redes sociais, que permite a ficcionalização de alguém e que permite que alguém, através dessa plataforma, comece a chegar a algum sítio e apresente perante os outros a imagem que quer. As microcelebridades, como se chama. Sim, as microcelebridades, mas às vezes, mesmo até em circuitos mais pequenos, só aquela ideia de uma pessoa dar de si o que quer dar e de maquilhar a sua imagem como deseja. E acho que isto vem ao mesmo tempo de uma espécie de crises de identidade em que as pessoas tentam também mostrar o que são de alguma maneira, em que há o lugar de fala, em que cada pessoa fala não por aquilo que é individualmente ou por aquilo que pensa, mas por uma série de características que vai tendo, e isso também é um debate que tem... crise de identidade ou excesso de identidade? Eu acho que é uma crise de identidade que deriva num acto de se forçar um excesso de identidade. Esta coisa das pessoas se apresentarem de mil maneiras diferentes e de fazerem do eu um palco. Portanto, as redes sociais têm servido para isso, para as pessoas darem de uma forma pública a imagem que querem que os outros tenham e, ao mesmo tempo, essa coisa esse vício que se criou na sociedade contemporânea das pessoas terem de se apresentar consoante um conjunto de características que fazem com que esse lugar de fala dependa de uma série de identidades a priori estabelecidas e que não dependa do que pensam sobre o mundo. E acho que isto vem aliado com tudo, porque depois a autoficção também faz isto. Também é essa questão de uma pessoa usar o suporte do livro para contar histórias que muitas vezes não têm interesse nenhum e partindo de uma abordagem que reduz muito o interesse. Por exemplo, esta história, que eu até considero ter interesse, a violência é uma coisa que tem muito interesse para o cenário literário, ao ser afunilada na percepção daquela autora, afunila também a capacidade do romance, de chegar a sítios diferentes. Outro aspecto que fragiliza este livro é que ela nunca sai do eu e do ponto de vista individual, ela nunca consegue dar o salto para a questão social. Porque aqui o importante, é muito mais importante do que a história pessoal dela, é ela conseguir passar da história pessoal dela para um problema que é coletivo e social, não é? E eu acho que essa é uma das... Eu acho que esse é o problema da opção da autoficção. Muitas vezes, quando se lê um livro de autoficção, não fica claro o que é que interessa ali. Se é a determinada pessoa ter vivido uma determinada história ou se é a história. Eu acho que, em geral, para a literatura, o que interessa é a forma de usar a história, é pensar numa estratégia que sirva à história. E eu acho que a autoficção tende a diminuir isso, porque fica vidrada num conjunto de cogitações que são os do próprio. Não é sequer a invenção de uma cabeça, porque há romances na primeira pessoa, portanto, que veem uma coisa, mas que implicam essa criação e que implicam que o romance possa ir a muitos mais sítios do que esta coisa estritamente biográfica, que muitas vezes se torna também. Que é que estou a pensar de Lolita Nabokov, mas para falar dentro de uma coisa que podia ser autoficção, mas não é, não é? Em Busca do Tempo Perdido não é autoficção. Perdão? Ou Em Busca do Tempo Perdido não é autoficção. O On the Road do Jack Kerouac não é autoficção. Mas a pergunta que eu fiz à Ana Bárbara que te faço a ti, esse livro da Madalena Sá Fernandes, chama-se, é um livro que tu trouxeste a que título? Porque é uma recomendação que tu fazes. Não é uma recomendação que eu faço, aliás, porque ela nem precisa, ela por si própria, ela não precisa, embora claro que eu estou de certo modo a promover o livro, não é? Mas ela não precisa disso. Ela tem uma boa editora que faz esse trabalho, ela própria investe muito do seu tempo e do seu corpo também na promoção do livro, do seu corpo, como já vimos, não é? Ela até já foi ao Papa, ela tem uma fotografia com o Papa. E
Portanto, eu trouxe mais porque a mim, eu tenho sempre este defeito de ofício. Não lhe emprestou o seu tradutor para latim, como o Gonçalo M. Tavares fez com o tradutor para inglês. Não sei, não então tanto para se calhar para latim, mas mais para espanhol, para castelhano, não é? Neste caso. Ninguém quer ser mais papista que não, quer dizer, isto tem um lado que é um interesse também de classe. Quer dizer, há um lado também que é mostrar que estes problemas também se dão em classes médias altas, digamos assim, classes betas. Entre os betos também há violência doméstica. E esse livro, nesse aspecto, é bom. Porque nos mostra que... A violência doméstica é transversal na sociedade. É já um lugar está bem, mas é bom não se esquecer essas coisas. É bom não esquecer que... e esse tem esse aspecto positivo. Mas depois, o outro lado negativo é que lá está. Tem, de facto, uma visão, muitas vezes, classista. E a própria forma de olhar para as coisas é uma coisa... está muito marcada... E ela não consegue fazer o esforço de sair do seu eu, não é? Para pensar e refletir sobre esta questão, não é? Para além daquilo que é o seu umbigo. Porque eu acho que esta questão é bastante importante e merecia da parte dela uma reflexão que não seja só a reflexão a dizer que li uma vez que escrever é mais sobre vestir-nos do que sobre despir-nos. Eu aí quer dizer, puxo a brasa ao meu livro aqui do Pedro Gamboa, do Almas a Saque, só para dizer que eu acho que este livro acaba por ser, entre os três autores, o Knausgaard conheço, a Madalena Sá Fernandes ouvi o que vocês disseram, mas acho que este livro aqui acrescenta realmente alguma coisa. Este livro, porque é também a história de um pai de família que tem um filho e uma mulher. A mulher e ele têm uma relação bastante aberta e concedem bastante liberdade um ao outro. Mas ele, enquanto topógrafo, a viajar pelo país, apercebe-se que as suas viagens pelo país estão a afastá-lo cada vez mais da família. Ele procura cada vez mais desaparecer no seu mundo das viagens, que é sempre o interior de Portugal e zonas rurais de Portugal, onde ele é aceito pelas comunidades locais e onde tem uma experiência de convivência com as pessoas, como já não assente na cidade, em Cascais, de onde vem. Portanto, eu vejo que o autor que não tem qualquer sucesso comercial, que aliás não tem qualquer tipo de apoio, destes três, parece-me ser de facto o mais interessante. E isso é uma coisa que eu acho profundamente triste, entristece-me. Felizmente, enfim, falo por mim, os meus livros tiveram a sorte de ser traduzidos, estarem editados na Alemanha, estarem traduzidos para francês. Tenho essa sorte que dá uma alavancagem para se poder dedicar mais tempo à escrita, mas faz-me imensa confusão de pessoas com imenso mérito não tenham qualquer sucesso comercial. E depois com mais de 100 as anos, pessoas com a industrialização do livro, sobretudo, e do capitalismo, e com o capitalismo, quando o capitalismo entrou em força na produção dos livros, quer dizer que desde o século XIX que esta queixa é recorrente. Nós sabemos que no século XIX a quantidade de autores que venderam imenso e que hoje em dia ninguém se lembra, quer dizer, isto não é nada de novo. Quer dizer, a questão é que pronto, ele não seguiu se calhar os passos que são necessários para chegar... Mas nós não estamos a perder... por 4.500 páginas de Knausgaard, podíamos ler mas, calhar, são essas dezenas de livros. Mas calhar são essas 400 e tal páginas que dão mais valor às pepitas que se encontram, que são mais raras. Porque nós não nos podemos esquecer que a raridade, aquilo que é mais raro, também muitas vezes é o que é melhor, não é? Aliás, aquilo que é muito reproduzido... E nós não devíamos, neste programa que temos no nosso trio/quinteto literário, não devíamos ir procurar as pepitas. Não, eu pego no teu termo. Mas eu acho que isso é um bocadinho arrogante. Só que é enorme. Mas é uma pepita. Mas eu acho que isso é um bocadinho arrogante. É completamente singular na produção literária. É um mega que sucesso, da maneira como maior estavas a falar, comercial. parecia que estava a ser comparado a este livro. E vamos com calma, quer dizer, ele não tendo uma história, faz uma cabeça permanentemente. E estavas a comparar este não li, estavas a dizer que o protagonista sai, as consequências que isso tem na família. No livro do Knausgaard, tudo isso acontece. E é ao mesmo tempo que ele vai escrevendo os livros, outros já terão saído. Portanto, a recepção dos livros anteriores e, portanto, da série,
também aparece no romance, não sei se se chama romance, realmente é muito difícil catalogação. Os primeiros 2, escudou-se, desapareceu, porque o eco foi brutal e ele não estava a conseguir gerir... O eco foi brutal, acho que precisamente por ele apresentar isto como autoficção, ou seja, se ele mudasse a etiqueta do livro e se mudasse o nome das personagens, isso não iria acontecer, porque grande repercussão disto na Noruega deveu-se ao facto dele apresentar isto como verdade e, portanto, o jogo literário, o jogo de leitura passa a ser outro. E depois acho que se lê com o espanto de alguém ter a desfaçatez de escrever aquilo, além de o pensar, quando se considera alguma coisa sobre membros da família, mas de o escrever e a seguir de o levar para o espaço público. Bem, enfim, isto é uma insanidade e por ser uma insanidade também tem interesse literário, que isto seja possível. E enquanto... Perguntas porque é que eu não estou a escrever as minhas coisas em vez de estar a ler o que ele descreve? Nunca te ocorreu? Posso perguntar-me porque é que estou a ler isto. Não me passa pela cabeça fazer uma coisa destas. Não teria paciência, não teria interesse. Tu despendes a ler o... Não, porque eu acho que como ficcionista se aprende muito também. A noção de ritmo dele é uma coisa muito bem preparada. Aquelas maroscas que ele faz de passar não sei quantas páginas a torturar quem lê com coisas que não interessam nada e depois aparecer num parágrafo que destrói tudo e espanta. Tu não gostaste de ser torturado durante 100 páginas com a barba que estava a ser feita em Bulicame, pois não? Olha, eu acho que... Primeiro, acho que, como a Ana Bárbara há pouco disse, acho que a leitura não tem que ser sempre uma coisa... Não temos que estar sempre à procura do prazer, quer dizer, não tem que ser sempre um prazer, as pessoas só querem agora prazer, etc. Mas depois acho que, ainda voltando atrás ao que estavas a dizer, eu acho que de dizer assim, fazer um programa em que nós vimos aqui trazer as pepitas, acho um bocadinho pretencioso, porque parece que faz de nós assim uma espécie de professores catedráticos que vêm educar o povo sobre a grande coisas literatura. Que nós pessoalmente gostamos de ler e que não têm a menor presença editorial e que nem sequer encontras. Não sei se isso é outra coisa. Eu acho importante nós na crítica também pegarmos em autores menos conhecidos, de editoras que são menos conhecidas. Isso acho importante, é um trabalho importante. Mas eu, do meu ponto de vista mais de sociólogo, tenho interesse por estes fenómenos sociais e acho que é importante falar deles, porque, portanto, este fenómeno só é falado de um ponto de vista da divulgação e da publicidade. Aquela multidão de pessoas que não estava numa fila para receber autógrafos teus, estava numa fila para os autógrafos da Madalena Sá Fernandes, justifica-se essa multidão de pessoas ou o que é que leva as pessoas a procurar esse tipo de escrita? Eu julgo que chegas a uma conclusão, é o denominador mínimo comum de que falei? Eu acho que tem a ver com a campanha, com o investimento da própria editora. Não é? Se uma editora investir muito numa campanha de marketing, de publicidade, esse livro vai necessariamente vender mais livros. Não quer dizer que seja um grande sucesso, mas isso de certeza que vai fazer vender mais livros. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Se apostar e se investir dinheiro no Instagram, no TikTok e numa série de meios, eu tenho a certeza que esse livro vai vender mais. Não quer dizer que seja um grande best-seller, mas vai vender mais de certeza. Mas este mercado editorial, deixa-me só perguntar, Ana Bárbara, este mercado editorial em que tu tens os donos das editoras e as editoras onde trabalham dezenas, nas grandes portuguesas, trabalham dezenas, centenas de pessoas. Todas elas recebem um salário, um ordenado ao fim do mês. Tens as livrarias onde trabalham os vendedores que recebem um salário ao fim do mês. Tens os donos das livrarias, os livreiros, e depois tens os autores que na sua esmagadora maioria não têm nem um salário, nem sequer conseguem viver, muitas vezes ganhariam mais dinheiro se estivessem a limpar carros numa garagem subterrânea em vez de estar a escrever. Os autores. Porque são exibicionistas que pagam o seu tempo a ser exibicionistas. Isto é um negócio. Nós não falamos em capitalismo. Nós não podemos esquecer. Isto é uma mão de obra que se autossacrifica. Isto é um negócio e não tem mal nenhum ser um negócio. Não é? E um negócio... Como? Para os autores não é. Para alguns será.
É um Quantos é que negócio, podem não tem viver mal da nenhum ser escrita um em Portugal? negócio. Quantos autores vivem da escrita em Portugal? Eu acho que se Exclusivamente. calhar vivem mais, acho que há mais autores a viver hoje em Portugal só da escrita do que há 20 ou 30 anos. Isso não tínhamos dúvidas sobre isso. Capital cultural, não tem de ser Agora, só há aqui capital uma outra extraído questão, da que é, tu há pouco fazias uma pergunta um bocadinho insidiosa à Ana Bárbara Pedrosa, que é, tu em vez de estares a ler 400 ou 800 ou 2000 ou 4000 páginas, porquê é que não estás a escrever os teus livros em vez de estares a ler? Mas é que essa questão para mim é uma questão que é uma questão que também está no cerne desta vida moderna na literatura, que é, a maior parte das pessoas hoje em dia passa mais tempo a escrever do que a ler. Aliás, antigamente até se gozava, dizia-se os surrealistas e o Luís Pacheco, aquela malta toda. A ideia que hoje há mais pessoas a viver da literatura do que há 30 anos, se hoje há mais pessoas a escrever. Não, tu tens hoje mais autores. Repara uma coisa, tu nos anos 70 tinhas para aí 1 ou 2 escritores profissionais em Portugal, não tinhas mais. Tu hoje em dia, apesar de tudo, tens mais escritores que conseguem viver da literatura. Até porque viver da literatura hoje em dia... Os nossos escritores eram médicos também. Não, e não é só isso. Não é só isso. É catedráticos. porque tu hoje também tens uma série de atividades paralelas à escrita, que é ir aos festivais, ir a palestras, etc. E há muita gente que consegue, faz os cursos de escrita criativa. Há muita gente que consegue viver da literatura assim. Agora, a questão é... Aliás, até eu estava há pouco a dizer, havia uma frase do Papa da crítica literária durante muitos anos, foi o João Gaspar Simões, que a de certa altura disse uma frase, ou terá dito esta frase, que é: eu tenho tanto para escrever que não tenho tempo para ler. E isso foi muito gozado, não é? E eu acho que hoje, se calhar a maior parte das pessoas, porque eu acho muito bem emprego a Ana Bárbara estar a ler 4000 páginas acho muito mais, se calhar, bem emprego do que estar a passar o tempo que está a ler a escrever, sem desprestígio para a tua escrita. Mas tu não leste as 900 nem os 1100 do Ulisses. Leste as 100 mas li de depois outros. foste escrever as tuas coisas para casa. Mas li de outros. Mas quer dizer, eu passo mais tempo a ler do que a escrever. Quer dizer, eu por acaso nos últimos meses não, mas quando estou mesmo num momento, aqueles momentos imersivos em que tenho que de facto cumprir com um prazo e acabar um livro, se calhar aí passo mais tempo a ler, a escrever do que a ler. Mas eu diria que em média, eu passo mais tempo a ler livros do que a escrever. Quer dizer, acho que isso é essencial para qualquer escritor. Não há cá curso de escrita criativa. Não há cá curso de escrita criativa. Isso para mim é tudo uma tanga. Eu acho que é uma tanga para as pessoas ganharem um dinheiro extra. De acordo contigo. Para ganharem um dinheiro extra. Eu, aliás, fiz um curso de escrita criativa. Vocês não vão acreditar com quem? Com o Ricardo Araújo Pereira. Há muitos anos o Ricardo Araújo Pereira não era nada conhecido e então estive num curso que era ali na Praça da Alegria, numa coisa que era o CEM, que era o Centro em Movimento. E então inscrevi-me nesse curso e então aquilo, só lá tive um mês, porque não aguentei, quer dizer, aquilo eram aulas de 2 horas em que estávamos todos assim numa círcula. Quem? O Ricardo Araújo Pereira então terá sido um dos pioneiros em Portugal, porque não sei. Hoje em dia, qualquer... Não sei, achei que aquilo era uma coisa um bocadinho tangosa, para dizer a verdade. Não acho que ele fosse tangoso, mas aquilo, quer dizer, claramente era uma coisa em que ele não investia muito. Mas tu levantaste a suspeita de que aqui poderia haver vários crises. Não é suspeita, é uma... Não, por favor, não, isso não. O que eu acho é que ela deve ter... Achas que há indícios? Não, eu acho é que isto parece escrito por alguém que, conhece bem as regras de um determinado tipo de escrita. Que é uma escrita que eu acho que hoje em dia é muito promovida. Eu acho que é de forma as regras, mas não saber usá-las, porque o texto é muito bem comportado, mas não há. Eu acho é que isto é um clássico, não é? Tu tens que saber muito as regras para depois as violares, não é? Um bom escritor é aquele que conhece as regras para depois então as violar. O problema é que a maior parte das pessoas quer violar as regras também sem as saber primeiro. Mas tu só podes violar as regras quando as conheces bem. Os escritores que saem da tenda e violam quem está à frente da tenda. Agora, quer dizer... Nós acabámos o nosso tempo... Foi dentro da tenda. Ela saiu com a cabeça. Se estava a vomitar, eu achei que... A cabeça é que estava fora da tenda. Está-se a tornar mais gráfico. É nojento. E com esta imagem gráfica terminamos o 3º episódio do Quinteto/Trio Literário Conversas na Livraria Martins, com o ruído do Mercado da Ribeira em pano de fundo e rodeados de livros numa conversa sobre livros e literaturas. Obrigado, Ana Bárbara. Obrigado, João Pedro Jorge.